Vamos ver. Boa noite, galera. Grande Roberto, como é que vai? Tudo tranquilo, meu parceiro? Fala, Luna. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo certo aqui? Tranquilo. Abaixa um pouquinho a sua câmera, que a gente tá vendo só o telhado. Deixa eu tentar arrumar aqui. Isso. Melhorou, melhorou. Show de bola. Eu fiz uma gambiarra aqui com o celular, porque eu tô sem suporte. Show de bola. Vamos para cima. Então, vamos lá, né, pessoal? Podcast Errei a Trave é um podcast que eu criei para falar com os nossos alunos do Errando a Trave. Eu tenho uma mentoria para concurso que talvez você não saiba, se chama Errando a Trave. E eu criei esse podcast até como forma de homenagear os nossos alunos aprovados para que eles venham aqui e conte a sua história, porque é bacana que quem passa conte a sua história, né? Porque é sempre uma história bonita, uma história de dedicação, né? A gente sabe que passar num concurso desse nível não é fácil, né? Tem muita coisa envolvida e também como forma de aprendizado para quem assiste, para quem ouve. Isso aqui está lá disponível no Spotify também, você pode ouvir no Spotify, né? E hoje eu estou aqui com o Roberto Black, né, que foi primeiro lugar na Cefaz Roraima de 2021, concurso do ano passado, já foi nomeado, empossado, já está trabalhando. É isso mesmo, Roberto? Boa noite. Boa Como noite, vão as Luna. coisas? Tudo certo, é isso mesmo. Já nomeado, empossado e em exercício. Só para o pessoal E... daqui não ficar bravo, não, é Roraima. Eu já cometi esse erro quando eu cheguei aqui. Não é Roraima, Ah, eu não. falei Rondônia? Falou Roraima. O pessoal aqui faz Ah, questão que tá. fala Roraima. Ah, é Roraima, não é Roraima, não. Isso. Vixe, Maria. Então, eu, é, eu acho que eu não conseguiria falar certo, não. Eu acho que eu ia errar isso aí sempre. Mas então, estamos aqui com o Roberto e, como eu disse, né, para participar do podcast, que não tem caô, tem que ter passado mesmo, né? A gente conta como passar o quê? Aprovação nas vagas ou cadastro de reserva se você for nomeado, né? Não tem aquele negócio de, não fui eliminado e passei. Não, passou de verdade. Então, conta pra gente aí qual foi a sua aprovação, Roberto, novamente, para a galera. Eu fui aprovado no concurso de auditor fiscal do estado de Roraima. Isso, né? 2000 concurso teve em 2021 e Roberto foi aí primeiro lugar, né? Foi primeiro na objetiva e depois se manteve concurso de formação também, né? Isso. Aqui o curso de formação foi classificatório. Então, praticamente foi uma segunda fase aí do concurso. Teve um peso bem alto. Sim, sim, sim. Foi bem tenso. Eu me lembro, mas deu tudo certo, né? Você conseguiu manter até o primeiro lugar e foi Isso. sucesso. Graças a Deus. Então, Roberto, assim, voltando um pouquinho, né? Agora tudo deu certo, né? Você passou, já está trabalhando, feliz da vida, ganhando bem, que eu ouvi falar que ganha bem, né? Vamos ver se o homem vai soltar qual que é o salário. Ou se é segredo. Ele não pode contar, não, senão os parentes começam a pedir emprestado, né? Começa aquela coisa, parece amigo antigo aí, fala assim, não sei como é que é, né? Mas voltando lá para, como se diz, para a época da labuta, conta pra gente aí um pouquinho quem você é em termos assim, qual sua idade, de onde você é, a sua formação, que curso que você fez na faculdade. Então, Luna, eu tenho 31 anos, sou do interior de São Paulo, cidade de Piracicaba. Eu sou formado em Economia Empresarial e Controladoria, que, traduzindo, é um curso de Economia e Contábeis, num curso só, e daí você pode optar por fazer os dois TCCs, assim por dizer, de Economia e Contábeis, e você fica apto aí para exercer as duas funções. Sim, sim. E quando que você começou a estudar para concurso, a mexer com concursos? Você já começou para a área fiscal? Você migrou para a área fiscal depois? Como que foi assim o seu início? Eu comecei a estudar para a área fiscal. Eu
Eu me formei em 2013, daí eu fiz mestrado em controladoria e contabilidade até 2015, 2016. Daí eu comecei a estudar para concurso no final de 2016, começo de 2017. Comecei a estudar para a área fiscal. Começo de 2017. Então, É, até a sua aprovação na Cefaz Roraima, é Roraima? Roraima. Roraima. Roraima, na Cefaz Roraima, pra galera de Roraima não brigar comigo, foi cerca aí de 2017, 18, 19, 3 anos e meio. Não, 4 anos e meio. 4, isso. 4 anos e meio de preparação, né? E como que foi esse seu início lá em 2017? Como que você começou estudando? De que forma você começou estudando lá em 2017? E olhando para trás, você acha que você começou de uma forma bacana ou você acha que você fez muita coisa errada e com a bagagem que você tem hoje você faria diferente? Bom, eu vou responder a última pergunta por último. Não, eu fiz muita besteira no começo. Fiz muitos erros, cometi muitos erros. O primeiro foi que eu comecei estudando para a Cefaz São Paulo. Que muita gente da área fiscal, mais de 90%, geralmente começa a estudar pela Receita, né? Sim. Eu fui pelo mesmo caminho, só que o foco foi outro. Foi para a Cefaz São Paulo e até final de 2018 era o meu único foco. Eu não queria saber mais de concurso nenhum, queria só Cefaz São Paulo. E daí eu fui, nesse sentido, eu fui cometendo alguns erros, né? Então, vou citar alguns aqui. Eu foquei muito na banca FCC, que sempre fez o concurso lá da Secretaria do Estado de São Paulo. Então, eu foquei também, apesar de ser um digital bem extenso e bem abrangente, eu meio que foquei muito naquelas disciplinas não tanto específicas, mas de forma geral do Estado de São Paulo também. Sim. E outro erro derivado desse é que o que acontece? Quando a gente às vezes foca só em um concurso, a gente às vezes fica muito suscetível a boatos. Então, qualquer coisinha que falasse positiva ou negativamente, então, você faz São Paulo, não vai sair esse ano, não vai sair daqui a 2 anos. Então, eu não sei se é desculpa ou não, mas eu não conseguia manter uma constância nos estudos. Então, eu estudava um mês. De certa forma, isso te abalava, né? Isso, eu estudava um mês, ficava um mês sem estudar, estudava 3 meses, depois ficava mais um mês sem estudar. Foi mais ou menos nessa toada aí, até acho que começar a cair a ficha, lá pelo final de 2018. E aí, lá pelo final de 2018, caiu a ficha que esse negócio de você ficar dependendo de um concurso em específico sair ou não, era tiro no pé e você viu que você tinha que abrir o foco aí para a área fiscal como um todo, né? Foi mais ou menos isso. É isso aí, uma grande furada, né? Uma grande fria, como você mesmo fala. Como tem o meu... Exatamente. Quem não sabe o que o Roberto tá falando, tem um post famoso meu ali que o editor me colocou de esquimó na capa do post. E assim, a Receita Federal é uma grande fria. Né? E muita gente olha para isso e a pessoa não entende o que eu estou querendo dizer e acha que eu tenho algo contra a Receita Federal em específico. Só que não é contra a Receita Federal e nem contra nenhum concurso. É contra o ato de você fazer justamente o que o Roberto fez. De dizer assim, olha, o meu sonho é ser auditor da Receita Federal. Então, eu só vou estudar para a Receita e eu só quero saber da Receita. Né? Ou como no seu caso, eu sou de São Paulo. Então, eu só vou estudar para a Cefaz São Paulo e não quero saber dos outros concursos. Assim, tudo bem, você pode fazer isso. Só que, em termos de sucesso para a gente, né? Lá dentro do Errando Atrás, por exemplo, eu conceituo sucesso. O que é sucesso? Você estuda para a área fiscal. Sucesso é você conseguir uma aprovação nas vagas na área fiscal. Isso é o sucesso. Por quê?
Porque assim, aí você vai pensar, ah, Luna, mas eu não quero, sei lá, eu sou de São Paulo, eu não quero morar num estado distante, né? Não quero morar no norte, como o Roberto está morando. Mas assim, a partir do momento que você passou no concurso da área fiscal, você já está com a vida assim, financeira organizada, você já tem até uma autoestima maior, assim, para você estudar para a prova, você já tem uma casca, você já tem uma bagagem aí muito tranquilo de você continuar fazendo provas, né? Eu, por exemplo, né? A minha primeira aprovação que eu tive foi em Rondônia. Depois que você passa em um, assim, você meio que as portas se abrem para você passar em vários. Só que se você fica estudando restritozinho ali aquele concurso, né? No caso do Roberto, por exemplo, né? Imagina se você estivesse esperando Cefaz São Paulo sair até hoje, né? Provavelmente se saísse você faz São Paulo, eu ia levar ferro, né? Como você mesmo disse. É. Para o E pessoal que está ainda, estudando para a área fiscal como um todo. e ainda acontece isso que o Roberto disse, que assim, é, eu eu não sou a favor de você sair fazendo prova na loucura, assim. Você não tem base nenhuma nas matérias, você sair emendando prova e, sei lá, você não sabe nem tributário e contabilidade ainda e você ir fazendo uma prova atrás da outra. Isso não dá certo. Porém, a partir de um certo ponto que você consegue competir, igual você, o Roberto, claramente ele conseguia competir nas provas, né? Tinha subsídios para saber que, assim, não sei se eu vou passar ou não, mas que eu consigo enfrentar a prova, eu consigo. É muito necessário que a pessoa comece a ir fazer as provas, né? Porque uma grande parte da evolução vem desse processo de você botar a cara para fazer prova, muitas vezes não ter o resultado de aprovação e você retroalimentar o seu estudo com aquelas informações, com aquele aprendizado que você teve na reta final, com o resultado que você teve devidamente analisado e você prosseguir até que você consiga passar, né? E se você fica só em casa esperando um concurso em específico sair, tem os dois pontos que o Roberto pontuou perfeitamente, né? Tem o primeiro ponto, que se ele sair, você vai estar sem experiência nenhuma e você vai competir com gente aí, você vê, né? Roberto mesmo pode falar, o pessoal que passou com você aí em Roraima, que você conheceu aí, Roraima, né? Que você conheceu aí. Quantos passaram de primeira? Você sabe mais ou menos de cabeça? Não vou saber dizer, mas eu acho que a metade, assim, sabe? Um pouquinho mais da metade. Como teve, eu acho que uns 5, 6 que passaram em outros concursos de 2021. Aham. Tem gente que está na segunda fase do TCU e tem. Não, mas quando eu digo de primeira, tipo assim, não é que foi a primeira aprovação, digo assim, o primeiro concurso que ele fez na vida foi a Cefaz Roraima. Ah, não. Não, eu acho que pelo que eu Provavelmente conversei ninguém, aqui, né? ninguém. Ninguém. E é justamente, e a estatística é isso, né? É algo que a gente fala muito assim, né? A estatística em concurso, né? Concurso, apesar de ter muita coisa envolvida emocional, né? Assim, estatística, probabilidade se impõe. Você olha para um negócio que, tipo assim, ninguém passa na primeira prova que faz e você concentra suas chances todas em uma prova só, né? É pedir para dar merda, né? Pedir para dar merda. E também tem o caso, tem a questão lá comportamental que você colocou. Assim, se você está refém de uma prova só, você fica todo o tempo ali muito fragilizado nesse sentido de que assim, a prova vai passar, a prova vai sair, você fica eufórico, né? A prova não vai sair, você fica chateado. E aí, na euforia, você não estuda bem, na chateação, você também não estuda bem. Por isso, assim, até um próximo tema que eu vou trazer aqui, que vai ser na sexta-feira. Eu vou falar um pouco sobre mentalidade, né? Mentalidade na nossa aula de aquecimento aqui. Vou falar sobre mentalidade, mais especificamente sobre estoicismo, que é uma corrente de pensamento filosófico que eu acho que tem muito a ver com o concurso justamente por causa disso. Né, você tentar um pouco assim aplanar a sua trajetória no sentido de assim desenvolver uma capacidade maior de não ficar refém de coisas que você não consegue controlar, como esse caso aí que você pontuou de notícia de concurso, né, de sair ou não.
E aí, Roberto, então o que você acha que você teria feito de diferente, assim, principalmente seria já começar estudando para a área fiscal de forma geral, né? Com certeza. E puxando esse assunto mais de mentalidade, teve uma aula sua que foi fundamental. Não sei se eu estou adiantando o assunto, Pode mandar. mas foi aquela aula de quanto de tentar identificar o fator aleatório nos concursos. Aquele experimento que você fez no concurso da Cefim Rondônia. E Exatamente. como você não pode ficar dependendo de uma prova, né? E aquilo lá para mim foi uma assim, foi uma das aulas mais importantes. Que daí, a partir daquele momento lá, eu falei, não, meio que foda-se, já estou reprovado, que vier é lucro. Exatamente, né? Aquilo ali dá, aquilo ali abre muito ali eu acho que aquela aula ali foi muito bacana, velho, que para quem não sabe, o Roberto tá falando da aula número 7, tá até disponível lá no meu canal no YouTube, essa tá gratuita lá. Eu deixo algumas gratuitas, algumas que eu gostaria que as pessoas assistissem. E nessa aula, assim, a gente conseguiu, eu peguei um estudo de caso, assim, bem peculiar, né? Que a gente conseguiu extrair, assim, meio que, assim, da lista de aprovado, quanto ali você pode colocar na a gente percebe que, é claro, que a dedicação, o seu nível nas matérias conta muito, mas numa circunstância de prova ali de alta competitividade ali, você tem pouquinhas vagas e tudo é decidido no detalhe, você vê que, assim, é algo que você concluiria até de forma intuitiva, mas quando você vê o número, é até mais assustador. Você vê que, assim, a diferença entre você passar e não passar, às vezes, é aleatória, né? Porque né, e a Exato. pessoa também, quando ouvir, você tem que entender o que eu estou querendo dizer. Não estou querendo dizer que aprovação em concurso é sorte. Estou querendo dizer que existe um fator dedicação e existe um fator que está fora do seu controle. Como, por exemplo, óbvio, né? Você estudou pra caramba e as questões que a banca colocou lá, ela, por coincidência, ela explorou muitos assuntos que você não dominava bem. Ou às vezes veio uma Isso. discursiva lá que valia muito ponto e você era super bom na legislação tributária do Estado, mas ela te perguntou um negócio que por algum motivo você não sabia bem, né? Ao mesmo tempo pode acontecer o contrário, de você dar sorte, né, nesse sentido, ou dar azar nesse sentido. Mas a grande lição é que por causa disso tudo, não é uma boa você ficar dependendo de uma prova em específico. Porque dentro de uma prova em específico, muita coisa pode acontecer, inclusive nada, né? Que o nada seria a prova simplesmente não sair nunca, né? Como Isso. no caso da Receita Federal e até da Cefaz São Paulo, que já tem aí, já está para fazer 10 anos aí que não tem essas provas, né? E aí, Roberto, continuando aqui, como que era lá nos idos lá de 2017, como que era a sua rotina de estudos, como que você fazia esse estudo, era por meio de ciclos, e você trabalhava e estudava, você só se dedicava aos estudos, como era? Eu trabalhava e estudava, tinha uma carga horária de trabalho relativamente baixa, assim. Deu uma travadinha aqui, mas já volta, galera, já volta, né? O Roberto estava falando que ele trabalhava e estudava, e, e é algo que muita gente coloca como Roberto saiu, mas já volta. Muita gente coloca como impossível, né? Você trabalhar e ser aprovado na área fiscal. Só que, sim, novamente, crenças à parte, o que é que você verifica que vários e vários e vários aprovados foram aprovados trabalhando e estudando. Dou um exemplo aqui da Camila, por exemplo, terceiro lugar na Cefaz Ceará, foi aluna também do EAT, né?
trabalhou e estudou durante toda a trajetória. E foi terceiro lugar no Cefaz Ceará. Roberto também estava falando que trabalhava e estudava ao longo de toda a trajetória. Não sei se foi ao longo de toda a trajetória, ele estava contando aqui, né? Deixa eu ver ele aqui. Boa. Deu uma quedinha aí, mas continue. Tá. Você perguntou para mim como que eu fazia no começo dos meus estudos, né? 2017, 2018. Isso, como era a rotina? Você falou que você trabalhava e estudava. Isso. Eu trabalhava e estudava, minha carga de trabalho não era muito alta. Então quando eu conseguia manter uma constância, eu fazia em média umas 30 horas semanais. Uhum. O meu estudo, como eu tinha uma base de contabilidade, a parte de exatas também eu tinha uma base boa de estatística, matemática financeira, eu sofri, no começo eu foquei mais na parte do direito, que eu não tinha base nenhuma. Então daí eu Sim. sofri um bocado no começo ali. Acho que erroneamente eu foquei muito, eu acho que eu fiquei muito tempo nos PDFs, assim. Olhando hoje, eu poderia ter ido para o sistema de questões bem mais cedo, principalmente Mais para cedo. as disciplinas de direito, porque quando eu ia para as questões, por exemplo, das matérias que eu já tinha um domínio, eu tinha um aproveitamento muito bom, assim. E daí eu acho que nesse medo, né, de, Não de não se dominar sentir 100% preparado. o conteúdo, né? Isso, daí eu ainda ficava muito nos PDFs de direito, né? Que para área fiscal são 6 disciplinas, coisa pra caramba, né? É. E então eu também não conseguia dosar muito bem o peso, por exemplo. Então eu estudava. É claro que eu focava mais em tributário, mas eu dava um peso grande, às vezes em civil, empresarial, que talvez eu não precisava, e nem seria o momento de estudar, né? Ali no começo. Sim, sim. Como você falou, né? Acho que assim, mais da metade das pessoas que vêm aqui nesse podcast, quando eu faço essa pergunta, a pessoa acaba falando: ah, eu acho que eu agarrei demais na teoria, eu ia para as questões mais rápido, né? E eu também acho que quando eu estudava, eu eu poderia ter ido mais rápido para as questões também, né? Então, assim, já é uma coisa que a gente fala reiteradamente que o iniciante ele tem essa tendência de agarrar na teoria, né? É algo que você vê repetidamente. A pessoa que está começando, ela tem essa dificuldade mesmo de desapegar um pouco da teoria e migrar mais rápido para resolução de questões, né? E é até um fato interessante, né? Que eu, ao longo do ano passado, esse ano, eu coletei bastante dado de pesquisa com o pessoal da área fiscal que estuda mesmo, para eu entender melhor as dificuldades. Ao contrário do que muita gente das pessoas hoje concilia trabalho e estudo, né? Claro, cada pessoa tem um tipo de trabalho, uma carga horária diferente, né? E a maioria das pessoas também hoje que estudam, elas são iniciantes, são pessoas que estão estudando aí há menos de um ano, né? Então dá para colocar nesse pacote como iniciante. Assim, e a pessoa que é iniciante, assim, você tem que tomar um cuidado muito grande, né? Principalmente nesse primeiro ano de estudo, para você não jogar tempo fora, assim, porque como a pessoa tem aquela visão do estudo de faculdade, e o estudo de faculdade é muito diferente do estudo para concurso, é, ela não tem tanto know-how assim de concurso, a chance de você, enquanto iniciante, você fazer coisas assim muito fora do recomendável é grande. E como você tem um tempo de maturação aí de, sei lá, de um ano, pelo menos, para você conseguir competir e fazer prova, acontece muito de a pessoa, quando ela for lá fazer a prova, ela já perceber que, assim, nossa, eu estudei tudo errado. Eu joguei muito tempo fora. Né? Então, assim, o cara que é iniciante, eu acho que é muito interessante que você, assim, se permita ser iniciante, mas não seja bobo, assim, sabe?
o não seja bobo, na verdade, talvez seja assim, não ache que você é esperto demais, que você entende demais de concurso e que você vai reinventar a roda e fazer um método mirabolante, que assim, tem uma chance boa de dar merda nisso, sabe? Você tem que procurar validar seus métodos para você não perder tempo estudando de forma não muito boa e você vir descobrir isso daí 1 ano, daí 2 anos só, né? E aí o tempo já passou, né? Mas então você trabalhava, estudava e foi assim ao longo de toda a trajetória ou teve algum momento que você ficou por conta de estudar? Não, na Eita. pandemia, em 2020, até a data da Aham. prova, até a data da prova eu fiquei por conta só dos estudos. Daí Você, eu não estava você saiu do trabalho ou trabalhando. o que aconteceu? Daí eu tive um suporte da família. Sim. Aí, quando Eu você tive um estava suporte formando da aquela. família, na verdade, que Aham. saí ali Ao longo da. Quando você estava formando. Tá cortando um pouquinho o áudio. Quando você Deu probleminha de estava conexão. formando Você a pode base. repetir? Que eu... Aham. Quando você estava formando a base, você estava trabalhando e estudando, e aí, a partir da pandemia, você resolveu sair do trabalho para tentar dar aquele sprint final e ser aprovado. Foi isso, né? Foi isso, foi isso. É, Eu, ali em 2018, eu fiz as provas da Cefaz Santa Catarina para auditor. Daí, em 2019, eu fiz a prova da Cefaz Rio Grande do Sul, do ISS Manaus e da Cefaz Bahia. Sim. Daí fui reprovado em todas elas. Reprovado por E muito ou reprovado por pouco? Como foi? o meu melhor resultado foi no ISS Manaus. Eu fiquei na posição 90, 92. Sim, já foi Então, perto, né? Já foi mais eram perto. 10 vagas só, e fiquei bem longe. Mas foi o meu melhor resultado. E outro erro que eu cometi, que eu estudava, eu estudava 2, 3 meses, daí eu ficava um tempo sem estudar, e daí depois eu repeti esse ciclo. E saindo das provas, eu percebia que durante as provas eu já tinha visto aquele assunto, só não estava eu não estava suficientemente bem naquele assunto. Então eu não conseguia distinguir muito bem as alternativas. Então eu consegui perceber que era possível passar, só que se eu quisesse eu tinha que fazer esse algo a mais. E esse sentimento de ficar devendo, sabe? E não em número de horas, de se matar de estudar 9, 10 horas todos os dias, mas Galera, estamos de volta. O negócio deu uma quedinha aqui na conexão, né? Estamos de volta. Estamos de volta. Vambora. Estamos de volta, estamos de volta. Pode desanimar, não. Estamos de volta. Roberta aí de volta. Vamos lá, vamos lá. A gente já estava na metade. Até acendi a luz aqui agora para ficar mais bonito, né? Acontece. Né? Deixa eu botar o Roberto de volta aqui. Deu uma travadinha aqui de leve, de leve.
Vocês não reparam, não. Pronto. Aí, de volta. Agora vai, hein? A galera tá voltando aí. Dá só um minutinho aí pra galera retornar. Né? Você estava falando sobre a sua rotina de estudo e que você tinha um sentimento ruim, né? Então, galera, volta, vamos lá. Roberto estava falando sobre a rotina de estudo e que ele tinha um sentimento ruim porque não conseguia ter uma constância nos estudos. Era isso, né? Isso. E eu acho que o grande aprendizado que eu tirei depois dessas reprovações foi que talvez essa falta de constância tenha me tirado das vagas, sabe? E eu acho que isso foi muito importante ali quando começou a pandemia, porque tinha muito rumor de pessoal falando que não ia mais ter concurso para a área fiscal, que ia quase não ia ter prova, mas em um número bem menor. E daí eu sabia que eu já tinha cometido esse erro lá atrás. Eu sabia que se eu não fizesse ali em 2020, provavelmente eu não... E aí, ao longo de 2020, você... E a questão não é nem da constância, não é a questão de fazer 9, 10 horas por dia, assim. É mais de tentar estudar, assim, manter uma constância, né? Manter um valor aí que você consegue suportar no pré-edital. Isso. Não, você não tem a necessidade de se estourar de estudar, né? Mas você tem a necessidade de manter um ritmo ali mais ou menos constante, né? Que é justamente o que você está falando. A palavra é bem essa mesmo, constância, né? Porque principalmente no pré-edital você não vai conseguir imprimir um ritmo assim elevadíssimo e sustentar isso no longo prazo, né? Longo prazo, quando a gente fala aí hoje área fiscal, pode ser que você estude 1 ano, pode ser que você estude 2, pode ser que você estude 3, pode ser que você estude mais. Então, você tem que imprimir um ritmo que realmente você consegue ir levando ele no longo prazo, né? E se você não consegue ter uma constância nesse ritmo de estudo, acaba ficando uma coisa complicada, né? Até pela própria lógica de estudo, que para você levar a informação para a memória de longo prazo, o tempo é importante, né? Então, às vezes, você fica muito tempo sem ter contato com determinada disciplina, com determinado conteúdo, e aí você tem um esquecimento maior, né? E por isso é tão importante assim, você não precisa ter um ritmo muito forte, né? Mas você ter um ritmo constante que você consiga levar ele indefinidamente, estudar de forma bacana e por bastante tempo, né? Pelo tempo que for necessário. E quando E você eu, olha para trás hoje aí, Roberto, por que você acha que você não conseguia ter a constância que precisava nessa época? então, eu já pensei bastante sobre isso, eu não consegui chegar numa resposta muito objetiva, mas talvez pelo fato de querer, de focar só na Cefaz São Paulo, talvez tenha contribuído para isso, sabe? De ficar refém de um concurso ou de boatos. E E aí, quando você não tinha nada concreto disso, você acabava desanimando. Então, assim, você tinha aquele sentimento de talvez estou perdendo meu tempo estudando com um negócio que nem vai acontecer, né? é isso. E daí teve outra aula que você fez que está bem relacionada com isso, que também para mim acho que foi uma das aulas mais importantes do Errando a Trave, que foi aquela da caixinha, né? Que a gente tem, ao mesmo tempo que se a gente não estudar naquele dia, é meio que é uma perda reversível, mas por outro lado a gente tem uma limitação diária, né? Exatamente, Então né? isso traduz a questão da constância assim bem forte. Perfeitamente, né? Perfeitamente, né? Para quem não sabe o que o Roberto está falando, é que assim, lá dentro do Erro da Trave, a gente tem, além de aulas avançadas, né, que são aquelas que eu gravo no YouTube, até deixo algumas disponíveis no YouTube, como aquela que o Roberto falou da aula 07, que era sobre a aleatoriedade nos resultados, né?
são aulas que eu faço assim, sem muita preocupação de ser muito rápido, né? Eu faço conteúdo no tempo que eu acho que devo passar e é isso, né? Só que a gente sabe que quem estuda para concurso não pode ficar assistindo 100 horas de aula sobre como estudar, porque tem que estudar também, não é só assistir aula sobre como estudar, né? Então, lá dentro do Errando a Trave, a gente tem um curso que é bem chutinho, assim, é cerca de não me lembro qual a duração exata, mas é bem chutinho. Você assiste ele todo em 1, 2 dias, assim. Isso. Ele te dá um panorama bem bom, assim, bem forte sobre o que você tem que fazer, né? E tem um módulo lá que a gente fala sobre o processo fisiológico do aprendizado mesmo, né? Como o aprendizado funciona em termos, assim, do funcionamento da nossa cabeça, do nosso cérebro, né? E em uma das aulas lá, eu trago um conceito que é do Maslow, que é um psicólogo americano, é o mesmo, aquele mesmo maluco das pirâmides, né? Que você já deve ter ouvido falar dele na hierarquia de necessidades, na pirâmide de Maslow. Mas ele tem um conceito muito interessante que casa muito com o estudo para concurso e o que a neurociência fala mesmo sobre o aprendizado, que é o conceito de potencial mental. O potencial mental é mais ou menos o seguinte: é você imaginar que você, a cada dia da sua vida, você tem uma caixinha vazia que você pode enchê-la com aprendizados do que você quiser, né? Quando você está olhando para tudo para concurso, a sua caixinha, naturalmente, você vai usar ela com matérias de concurso, principalmente, né? E até por isso você começa a perceber que algumas sensações que você tem, elas fazem sentido e têm uma explicação. Por exemplo, aquela sensação de ao final do dia você ter esgotamento mental. Você tem aquela sensação de, talvez você estudou bastante ao longo do dia, você chega no final do dia, você tem aquela sensação, hoje não vai mais, agora é só amanhã, né? Então, essa sensação de hoje não vai mais, só vai amanhã, é a materialização do que? Do potencial mental, ou seja, da sua caixinha cheia. E até por causa do nosso ciclo biológico, né, na questão de nosso período útil aí durante o dia e o sono como um mecanismo de levar informação para a memória de longo prazo, você é limitado diariamente. Ou seja, por mais que você se entupa de estudar num dia, você tem uma certa capacidade de absorção de informação que é limitada. Então, o melhor exemplo é que assim, por mais que você talvez daria conta de estudar 24 horas de direito tributário, né? 24 não, né? Mas tipo assim, 16 horas direto de direito tributário e zerar a matéria de direito tributário em um dia, pode ser que você daria conta de fazer isso. Por mais que você faça isso, você vai dormir, você vai jogar essa informação toda fora, porque você está forçando a barra, né? Então, assim, o tempo, ele é uma matéria-prima importante do aprendizado, e não só o tempo nesse sentido de estudar por muito tempo, no sentido de estudar todo dia, porque se você é limitado diariamente, não adianta você ter a ilusão de que, como o Roberto falou, eu não estudei essa semana, mas semana que vem eu estudo o dobro e compensa. Não compensa. Você não compensa, porque você é limitado diariamente. Por uma questão fisiológica mesmo, a quantidade de conteúdo que você consegue absorver num dia é limitada. Então, assim, cada semana que você deixa de estudar é uma semana que você literalmente você jogou fora. Você não consegue recuperar o tempo que você deixa passar. Justamente por quê? Porque você tem uma cota diária que você não consegue excedê-la, né? Ou se você for tentar excedê-la, se for forçar a barra, né? Como no nosso exemplo, você quer fazer um download de direito tributário na sua cabeça em um dia, você vai forçar a barra e você vai jogar grande parte do que você fez fora. Quando você estiver dormindo, né, pelo mecanismo de esquecimento, você joga as informações todas fora, né? Então, a grande lição disso é justamente o que o Roberto disse, né? Que assim, uma das principais matérias-primas, não só para concurso, mas para você ficar bom em qualquer coisa, é o quê? Não é você se entupir de estudar em um dia, é você estudar todo dia um pouquinho. Claro que um pouquinho para concurso acaba sendo mais, né? Talvez 5 horas num dia, 6 horas num dia. Mas não adianta você achar que hoje a sua meta é estudar 6 por dia. Aí hoje você não estudou, amanhã você vai estudar. Hoje e amanhã você não estuda, daqui a 2 dias você vai estudar 18. Você vai estudar 12. Não vai, né? Então, por isso casa bastante, né? Só abrindo parênteses aí, da constância, né, Roberto? E aí, a partir
2020 aí, 2020 ou 2021, né? Na época da pandemia, mais ou menos, aí você começou a desenvolver uma constância maior e as coisas começaram a encaixar. Exatamente. Ali que foi a virada de chave, o pulo do gato. O pulo do gato, né? Você estava falando aí do EAT, você lembra como você me conheceu? Deu para ouvir? Deu, Ou deu. cortou? Tá cortando a minha voz? Não, né? Não, tá dando para ouvir. Tá me ouvindo agora? Sim? Ok. Eu conheci você no Instagram. Acho que alguém marcou, eu comecei a seguir você e comecei a ver as suas postagens. Eu lembro de ter pego alguma coisa do estudo de TI, contabilidade pública, bem lá no comecinho. Sim, E sim. daí saiu o edital do ISS Aracaju. Daí eu acho que até, se eu não me engano, eu estava no Telegram. E daí saiu o edital e eu fui ver a sua análise. Daí você falou se eu não me engano, foi nessa análise. Você falou das cadeiras, né? Da Isso, cadeira, das pernas da cadeira. E aquilo lá eu nunca tinha visto na vida. E sim. aquilo lá eu falei, nossa, ali caiu outra ficha, né? Do estudo pro pós-edital, que eu nunca tinha, aquilo lá foi tudo muito novo para mim e eu falei, eu percebi que fazia muito sentido, né? E a partir dali eu comecei a consumir mais conteúdo e eu daí você lançou o Errando da Trave ali em Foi em novembro, né? novembro de Em 2020. Isso. 20. Eu tava na live, tentei comprar, só que eu tava com, acho que com esse cartão de crédito ali eu não consegui comprar. Eu fiquei para a segunda turma. Ah, sim, sim. Eu lembro que você é da turma de janeiro de 2020, de 2021, né? 21, é isso. Isso, É foi isso. logo em janeiro de 2021. O que o Roberto está falando, né? E que, assim, é uma grande. Quando eu lancei o Eandatal, só tinha isso, basicamente, né? Não sei se você lembra, não tinha o GPS, não tinha várias Isso. soluções que tem hoje. A gente lançou basicamente como um projeto voltado ao pós-edital, né? Hoje tem uma sistemática completa para pré-edital, tem para tudo. Só que na época a gente lançou bastante voltado ao pós-edital, meio que consertando o pós-edital que a galera faz, que é o quê? É aquele pós-edital meio que igual para todo mundo, né? E a grande moral da história é que, assim, em pós-edital, e foi uma coisa que eu descobri a dor, as penas, e também uma grande virada de chave que eu acredito que a gente consegue passar para os nossos alunos, é que, assim, o pós-edital, o sucesso dele é muito dependente de alocação, né? Ou seja, de como você distribui as suas horas. Por quê? Porque o número de horas totais que você vai estudar. Você vai tentar estudar o máximo, mesmo que você está na situação de competição. A forma como você vai estudar, a gente passa ela toda lá dentro do Errando da Trave, até mesmo em conteúdos gratuitos aqui, a gente passa, abre tudo que a gente faz, né? Que é basicamente você fazer um estudo de bem assertivo e bem voltado à resolução de questão, mas não resolução para ver erro e acerto, a resolução para aprender por meio da questão, né? Só que o problema da alocação, eu percebi que fazia muita diferença. Era às vezes assim, eu era a mesma pessoa, às vezes era a diferença de eu ser o segundo lugar numa prova e eu ser o 300 de uma prova. E eu era a mesma pessoa. E meus concorrentes eram a mesma pessoa. Então, assim, meio que a grande sacada foi quando a gente aprendeu, né, e desenvolveu um método para colocar a sua variável pessoal dentro da análise do pós-edital e te dar. Resiliência, né, galera? Instagram tá derrubando minha live aqui. Cachorros sem vergonha.
Instagram tá derrubando minha live aqui. Tamo aí, galera. Então, vamos lá. Vamos terminar aqui, né? Infelizmente derrubou minha live aqui de novo, né? O cachorro do Zuckerberg derrubou minha live, mas tamo aí. Vamos lá, vamos lá. Roberto. Rapaz, sabe que eu acho que é aqui que tá caindo? O Instagram tá derrubando minha live, né? Não querem. É, os cursinhos compraram o Instagram, só pode falar um pouco mal deles. Mas, continuando aqui, vamos ver se a gente consegue terminar agora, né? Se Deus nos permitir. Você estava falando sobre como você conheceu o meu trabalho, né? Sobre principalmente a sacada ali do pós-edital, né? E você estava no EAT com a gente na Cefaz Roraima, né? O que você achou do pós-edital? Como que foi? Então, eu já estava meio que prevendo um pós-digital, sabe? Porque eu assistia todas as aulas, né? Então eu tava com uma base muito boa naquelas matérias que já são meio batidas na área fiscal Uhum. e aquelas mais chatinhas, né? De direito civil, direito penal, direito empresarial, estatística, economia. Então eu já tava bem nelas. Porque eu sabia que quando saísse o pós-edital eu teria que abrir mão delas, que provavelmente o preço das matérias seriam bem baixos. Sim. Então, a forma como vieram as tarefas, né, do pós-edital, eu já meio que estava esperando e encaixou certinho no que eu estava querendo fazer. Sim. Teve alguma matéria que ficou em modo coragem no seu planejamento? Você lembra? Tá ouvindo? Você lembra se teve alguma matéria que ficou no modo coragem? Você lembra, Roberto? Teve direito. Olha, eu acho que matemática financeira, modo coragem, estatística, se eu não me engano, acho que direito penal empresarial também acho que estava no modo coragem, e daí outras Sim, matérias sim. estavam com um peso Você bem acha que baixo as também. alocações passadas Português. foram condizentes com o que você precisava? O que você achou? Você teve que fazer algum ajuste? Não, e eu acho que eu até estudei demais essas matérias que você colocou no modo coragem, sabe? Ou naquelas matérias de pouca alocação. Eu ainda acho que eu Ainda que ficou com um eu pouco de medo ainda. no finalzinho eu fiquei. Depois da prova é mais fácil falar, mas eu acho que eu teria tirado a É, mesma nota se eu não tivesse estudado. Que é basicamente essa a ideia, né? basicamente essa ideia, né? Eu virando, tá perguntando o que é modo coragem. O que acontece, né? Eu percebi, né, ao longo de alguns anos aí fazendo prova de fiscal, estudando essas matérias, que assim, muitas vezes você já é muito bom em certas matérias, e principalmente quando você já está fazendo um pós-edital, até de uma banca que você já fez outro pós-edital, tem algumas matérias que você já é muito bom e que aquele estudo que você faz no pós-edital, sei lá, você pega um pós-edital que é igual para todo mundo, eles naturalmente eles vão te tochar lá 500 questões de matemática financeira, 1000 questões de matemática financeira para você resolver. Só que às vezes, né, você já é bom de matemática financeira, já é muito bom de matemática financeira. Porque você já estudou isso para formar base, você já estudou no pós-edital e talvez você já fez até um pós-edital daquela banca ali que você vai fazer aquela prova, né? E eu percebi que se você usar o que eu chamei depois no Errando a Trave de modo coragem,
que é basicamente você negligenciar essas matérias, só voltar a elas bem na véspera da prova, você não gastava tempo com elas, você liberava tempo para as matérias que eram críticas para você passar na prova, que era onde você não era capaz de tirar a nota que precisava, e nessas matérias que você era bom, a sua nota não baixava, ou baixava muito pouco, de forma Isso. que era praticamente irrelevante que você estudasse aquelas matérias na prova, né? E eu batizei de modo coragem, porque, né, não sei quem que é mais doido, né? Se é meus alunos que seguem isso, né? Mas, pelo visto, dá certo, tá? O homem passou em primeiro, então deve dar certo, né? Ou se sou eu que venho na internet ensinar as pessoas a fazer isso, né? Mas, assim, a grande moral da história, até quando eu troquei ideia com o Lucas, que foi segundo na Cefaz Alagoas, ele falou que, assim, uma das grandes coisas que ele pegou lá dentro do EAD foi essa ideia de que assim, você não pode ser muito cagão para fazer esse tipo de prova. Porque se você for muito cagão, muito conservador, né, e você ficar sempre com aquele medinho assim, eu vou esquecer português, eu vou esquecer matemática financeira, eu vou esquecer constitucional. Você não vai conseguir ter tempo disponível para estudar as matérias que você realmente precisa estudar ali naquela reta final. E aí vai de cada um, né? Quais são as matérias que você vai precisar colocar uma ênfase grande no pós-vestibular. Isso depende da base prévia que cada pessoa tem. Mas a moral da história é que, assim, por isso o nome é modo coragem, porque você tem que ser meio que ousado nessa reta final, porque a competição é muito grande, né? Imagina, o que você precisa fazer para num concurso desse nível se chegar lá e ser primeiro? Não é uma coisa simples, né? Então, se você for muito conservador, se você nunca arriscar um pouquinho dentro do seu planejamento, é difícil de você conseguir ter um desempenho extraordinário, né? Como o Roberto fez. Então você usou o modo coragem e foi sucesso. Isso. Usando as suas próprias palavras, né? A gente já está reprovado. A gente tem que ir lá para tentar ser aprovado. Exatamente, né? Cada prova que você vai fazer, você entra reprovado. Você vai para virar o jogo, né? Porque é difícil, né? A competição é alta, né? Não é um concursozinho qualquer, é um concurso mais difícil que existe, aberto a qualquer formação, que são os concursos para auditor, né? Para fiscal e para auditor de controle. Então, você tem que dar uma ousada mesmo, e é nesse sentido que a gente faz o planejamento dessa forma. Teve alguma matéria que você teve uma dificuldade muito grande, assim, você lembra? No pós-digital ou durante De a... forma, de forma geral mesmo. Ah, como eu falei, foram as matérias de direito, porque eu não tinha base nenhuma, então até pegar aquela estrutura assim, né, pegar o linguajar, o juridiquês levou um tempo. Daí eu sofri um pouco, mas depois é só deixar o tempo passar e estudando um pouquinho que vai pegando. Vai pegando. Quando você, já passando aqui para o final, aqui, Roberto, quando você lembra se a sua trajetória toda aí foram até a aprovação aí em Roraima, agora eu falei certo, foram 4 anos e meio aí estudando, né? Se você tivesse que elencar aí um ponto assim de grande dificuldade, que você sentiu uma dificuldade muito grande, e não sei se você em algum momento pensou em desistir da área fiscal, achou que era impossível passar, você consegue lembrar de algum momento assim que marcou nesse sentido? E o que você fez para passar por cima disso? Olha, eu acho que o mais difícil foi o começo, né? O mais difícil foi o começo, porque você não. Você entra no mundo dos concursos, você não sabe né, o tamanho do desafio que você vai enfrentar, você não tem a experiência ainda, né? De, de ter passado por isso, né? Principalmente a gente que às vezes sai da graduação e a gente às vezes quer tentar copiar alguma coisa que deu certo lá, aqui. Mas enfim, eu acho que o comecinho foi o mais difícil, mas em termos de querer existir. Mas depois eu acho que com o passar do tempo, essa própria insegurança, acho que vai passando, sabe? Pelo menos foi assim para mim.
Sim, Você sim. começa a dominar melhor as disciplinas e fica um pouco mais confiante também. E para finalizar aqui, indo para a parte boa, qual foi o sentimento aí quando você abriu lá, carregou a página e você estava em primeirão lá e tinha dado certo? O que você pensou? Sabe que eu acho que eu fiquei mais feliz, assim, o mais contente foi no dia da correção do gabarito, que saiu o gabarito preliminar e eu tinha ido muito bem, assim, muito bem mesmo. E daí saiu a noitezinha, eu cheguei de viagem, né, de Roraima, cheguei lá em São Paulo. Daí no outro dia eu lembro quando eu acordei, eu falei, nossa, eu fui muito bem. Eu acho que eu fazia tanto tempo que eu não me sentia tão feliz, assim, sabe? Falar, nossa, será que eu preciso estudar hoje, né? Que é aquele alívio. Que é aquela coisa, né? Você sempre acorda falando, o que que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que estudar. Daí aquele dia eu acordei e pensei, será que eu vou precisar continuar estudando? Será que acabou? E tinha Isso, acabado, né? Não só acabado, como com louvor. Acabou ficando em primeiro ainda, né? E, claro, né? Quem fica em primeiro, quem fica aí em décimo, em vigésimo, em trigésimo e é nomeado, ganha o mesmo salário, mas acaba coroando de uma forma diferente aí. Tanto tempo de claro. dedicação, né, Roberto? E para finalizar aqui mesmo, queria que sempre peço aqui para o nosso aluno que passa para ele dar aí dois conselhos aí para quem está estudando. Uma coisa que você acha que fez muita diferença assim na parte técnica mesmo do estudo em si e uma coisa sobre mentalidade, sobre o tipo de pensamento que a pessoa que estuda para esse tipo de concurso hoje tem que ter. Né? Então, vou te pedir aí para dar dois conselhos para o pessoal. É, em relação à primeira parte, eu acho que é, aquela o quanto mais você puder entender do assunto, é melhor. Quanto menor você precisar decorar alguma coisa, eu acho que no longo prazo faz muita diferença. Quanto mais cedo você se dispõe a tentar entender aquilo, eu acho que o ganho que você tem, por mais que você perca um tempo a mais no curto prazo, no longo prazo você ganha muito. E em relação à segunda parte mais emocional, eu vou falar da minha experiência própria, que foi na pandemia. Eu acho que se você conseguir manter uma rotina, se esforçar para manter uma rotina, meio que ajuda com a parte emocional. Eu acho que uma coisa leva muito a outra, sabe? Então, a questão do sono, a questão do horário, né, de estudo, a questão da alimentação e outras coisas mais fora estudos que trazem um efeito muito bom, assim, que, que eu percebi que me ajudou. Você diz você ter aquele sentimento de dever cumprido, né? De você se propor a fazer tal coisa e você realmente fazer, né? Também acho que é muito importante você ter um planejamento factível e você ter aquela sensação de que você está conseguindo fazer o que você se propõe, né? Então, primeiro, claro, você tem que se propor a fazer uma coisa que é factível, não adianta você falar que você vai fazer uma coisa que você próprio não dá conta de fazer, mas também tem a parte de você é, jogar a bola na frente e correr atrás, né? Você falar que você vai fazer isso, que essa é a sua rotina, e você realmente correr atrás dela. Inclusive, nós vamos falar sobre isso na que dia? Quarta-feira. Quarta-feira eu vou falar sobre rotina, né? O que eu acho que você tem que ter em mente para definir uma rotina vencedora aí, e você colher os resultados, assim como o Roberto falou, uma das coisas que a gente já falou aqui, que é a questão, né, da constância e da sua caixinha diária de aprendizado, né, que o Roberto lembrou aqui muito bem.
É isso. Passando aqui para o final, Roberto, quero te agradecer demais aqui pela disponibilidade de bater esse papo aqui com a gente. A gente teve alguns probleminha aqui de internet, caiu a transmissão só umas 7 vezes, mas mesmo assim ainda tem muita gente aí acompanhando a gente ao vivo e tantas outras que vão acompanhar gravado. Quero te agradecer demais, né, pela confiança de ter sido aluno do EAT, né, e de ter confiado o seu estudo aí